Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Na semana passada, eu comecei a falar de uma maneira sincrônica dos evangelhos, se estão lembrados, e mostrei que a primeira preocupação de um exegeta é buscar o texto original. Como o texto original não existe mais, a carta escrita pelas mãos de Paulo, o evangelho escrito por Lucas, não existem mais, desapareceram. O que nós temos são cópias e cópias de cópias e cópias de cópias de cópias, assim por diante. As mais antigas, completas, são do século IV, 320, 340 da nossa era. Eu citei algumas importantes, o Códice Vaticano, que se encontra no Vaticano, na biblioteca, o Códice Sinaítico, que se encontra na biblioteca do Museu Britânico de Londres. A propósito desse Códice Sinaítico, que é bem próximo do Vaticano e da mesma data, da mesma época, eu trouxe aqui uma fotografia, eu não sei, é pequena, mas eu acho que dá para o telespectador dar uma olhada. Me vê aí mostrando o Sinaiticus, está escrito Sinaiticus, e ao lado Alexandrinus, isto é no Museu Britânico de Londres. Está? Foi visto? Então, aí está a Bíblia mais antiga do mundo. É essa aí. É um códice uncial grego que lá está. Claro, estes não são os únicos. Nós possuímos outros códices. E à medida em que o tempo vai passando, os códices vão se tornando numerosos. A crítica textual consiste em reproduzir a partir das cópias e também levando em consideração as traduções antigas, latim, copta, a língua armênia, assim por diante, reconstruir o texto tal como ele terá sido produzido pela primeira vez. Hoje, a crítica textual é uma ciência altamente especializada. E eu posso dizer que em mais de 90% nós conseguimos reproduzir o original a partir da análise e da classificação das diversas famílias genealógicas das cópias e das recensões literárias bíblicas. Isto porque, durante 1,5 milênio, 1.500 anos, a Bíblia foi escrita à mão e reescrita à mão. E é evidente que ninguém escreve um texto desses sem cometer uma série de erros. A maior parte erros involuntários, mas alguns voluntários, tentando amoldar o texto à fé ou à praxis da igreja, da grande igreja. O desafio do exegeta é, portanto, reproduzir, tanto quanto possível, mais de 90%, o texto no original. Padre, que tipo de erro pode ser aí, o senhor poderia identificar assim, para ilustrar essa conversa, né? Existe um erro muito comum chamado aplografia. Se uma linha termina com uma palavra e 2 linhas depois se inicia com a mesma palavra, a vista com muita facilidade salta de uma para outra e não percebe que pulou 2 linhas. Tá. É um exemplo. Aplografia se chama. Ou então... Isso, só para... Então, essa aplografia leva ao leitor a pular a linha. Leva o leitor a pular ou palavras ou até mesmo alguma linha. Tá. E a supressão desse texto? É a vista que... Isto é um erro comum.
Cada um de nós já fez isso muitas vezes na vida. Vocês nunca perceberam que às vezes de uma palavra se passa para outra, assim, 2 linhas depois, por causa da conexão, por causa da semelhança? Isso mesmo. Bem, isto é um exemplo. Naturalmente existem centenas de outros exemplos, não é? Ouvir mal uma palavra, ouvir mal um ditongo, escrever mal um ditongo, tudo isto pode modificar o texto. E, naturalmente, se aquele texto vai ser depois matriz para outras cópias vão padecer daquele erro, não é? Então é preciso, graças a Deus, nós temos muitas cópias e elas não são iguais, nós podemos compará-las e, a partir da comparação, buscar os erros e formular as regras da crítica literária, da crítica textual. Por exemplo, uma leitura mais difícil é preferível a uma leitura mais fácil, porque a tendência da tradição é simplificar, não complicar. E assim se formulam diversas leis para se reproduzir o texto no original. A Bíblia é um fenômeno único na humanidade de texto antigo, porque todos os outros textos antigos que nós temos, desde os célebres e clássicos gregos e romanos, nenhum manuscrito vai além da Idade Média. Nenhum manuscrito vai além do século XII ou do século XIII. E, portanto, distam enormemente, e às vezes até mais de um milênio, do autor que os escreveu. Por quê? Porque não tiveram, como a Bíblia, a importância de ser sempre refeita e sempre copiada, não é? Até que surgiu a imprensa. Mas mesmo com a imprensa existem erros. Claro. Sim. Existem dificuldades, mesmo com a imprensa, não é? Agora, tem outro problema também implicado aqui. A igreja sempre diz que a Bíblia é inspirada, certo? Certamente. Palavra de Deus. Sim. Mas ela nunca disse qual é o texto inspirado. É o Vaticano? É o Sinaítico? É o Alexandrino? É o Ostoniensis? É o Efreme Rescriptus, o Palimpsesto? É a tradução latina? É a tradução grega? É a tradução grega, não, a tradução armênia? A tradução... Qual é o texto inspirado? A igreja nunca disse. Ela disse que a Bíblia é inspirada, mas nunca se fixou num texto. Estando assim as coisas, eu acho que nós devemos levar em conta, no caso da inspiração, para o Antigo Testamento, o texto massorético, revisto, e para o Novo Testamento, a tradução geronimiana, para o latim a tradução geronimiana, revista agora ultimamente, e o grego reproduzido como se pode na crítica textual. Aí eu não entendi. A igreja diz que a Bíblia é palavra inspirada. Agora, se uma é tradução da outra, podemos entender que é uma Isso palavra ela nunca inspirada. falou. Isso é uma ela nunca palavra falou. inspirada. Qual é o texto inspirado? É o Vaticano ou é o Sinaítico? Há diferenças. É o Vaticano ou é o Alexandrino? Há diferenças. No livro do Eclesiástico, por exemplo, na Bíblia geronimiana, ele tem 5 capítulos a mais que no grego. Qual é o texto inspirado? O texto breve ou o texto longo? A igreja nunca entrou nessas questões. Mas a igreja tem um texto que ela apresenta aos fiéis, não é? Ela um tem único texto. O texto oficial, mas é para a igreja latina, não é para a igreja católica inteira, que é a nova Vulgata, a antiga Vulgata corrigida.
Este é o texto oficial para a Igreja Latina, ocidental. Portanto, hoje, para nós no Brasil? Para nós no Brasil, bem, é uma tradução, uma única tradução permitida para o uso litúrgico. As outras Bíblias todas são permitidas para uso privado, particular, mas não na liturgia. Você ler esta Bíblia na liturgia está errado. Está errado. Embora seja católica, embora tenha imprimatur, tudo, ela não serve para a liturgia. Ela serve para uma leitura pessoal. Agora, padre, de volta à exegese, o senhor deu um número, uma estatística, disse que 90% do texto acredita-se é texto original. De onde acredita-se não, se sabe, se reproduz. De onde vem esse número? Bem, esse número vem das comparações e do produto final. Mas como ter uma certeza em percentual de acerto? Comparando o produto final com códices antigos e traduções antigas. 90% é refeito. 90%. Agora, menos de 10% não. Mas a igreja também teve um cuidado muito grande em nunca basear uma doutrina num versículo sabidamente corrompido, do ponto de vista da crítica textual. Ela nunca baseia uma doutrina num versículo, numa palavra ou numa frase literariamente, textualmente corrompida, onde não há certeza do que seja o original. Então eu acho que eu entendi mal o comentário que o senhor fez. Na verdade, o que o senhor está dizendo é que conseguiu-se recompor 90% de todo o texto. Não que há certeza de 90%. Não, há certeza, de 90% há certeza, sim. Sim, mas na verdade... Mas 10% ou menos... Se perdeu. Se perdeu, não. Temos variantes, mas as variantes são de tal monta que a argumentação de uma anula a argumentação de outra, e assim reciprocamente. E não se sabe qual seja mais o original. Eu posso dar um exemplo. Vai longe isto aqui, mas acredito que seja... útil. Claro. Posso dar um exemplo. Existe uma frase no Evangelho de Lucas que é importante. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Só que esta frase importante falta em diversos manuscritos importantes. E agora? É original ou foi acrescentada mais tarde? Os argumentos se anulam reciprocamente. Os que falam é original raciocinam da seguinte maneira: Jesus propôs o amor aos inimigos e ele mesmo dava o exemplo. Os que são contrários e dizem que foi um acréscimo afirmam que Jesus nunca poderia ter perdoado os judeus, porque o pecado dos judeus é imperdoável, o deicídio é imperdoável, como andavam explicando os padres da época. Percebe que os argumentos se anulam reciprocamente? Mas hoje subsiste hoje subsiste. Nós aceitamos, eu aceito que a frase seja pelo menos inspirada, canônica, por causa da definição tridentina. Agora, se ela proveio realmente da mão de Lucas, aí faltando em diversos manuscritos importantes, esta é uma outra questão, que eu acho que no atual estado da ciência é impossível responder. E assim, há diversas. Vamos ao intervalo e voltamos. Um exemplo, sim. Posso dar outro. Vocês conhecem aquele famoso episódio da adúltera? Quem não tem pecado atire a primeira pedra? É o capítulo 8 de João. Sim. Em diversos manuscritos não aparece o texto. Aqui a questão é mais delicada ainda. Não aparece. A maior parte dos exegetas imaginam que o Evangelho de João primitivamente não continha o episódio da adúltera. Agora, de onde surgiu? Como foi parar lá?
Até hoje não se sabe. O senhor tinha usado um termo, quando a frase não é legítima, a igreja não... Não. Quando não se tem certeza, a igreja não baseia uma doutrina de fé. Uma doutrina em cima. Mas nós não temos uma doutrina em cima, por exemplo, não temos, né? Mas nem da adúltera. Esse episódio, o episódio autêntico, realmente ele foi escrito autenticamente ou ele foi inserido depois por um copista, por um escriba? Você também pode, se quiser, acrescentar alguma coisa na Bíblia. Pode mudar uma vírgula, mudou tudo. Pois é. Foi feito isso? Até hoje se discute. O Concílio de Trento afirma que o texto é canônico. Agora, se ele veio de Lucas, se ele veio de João, e como foi parar no Evangelho de João, é uma discussão sem fim até os dias de hoje. Porque falta na maior parte dos melhores manuscritos. Olha, eu estou dando 2 exemplos, Importante. Poderia dar exemplos muito mais numerosos. O da cruz, Eli, lama não, aquele ele é canônico. Aquele é canônico. Aquele não há problema. O problema lá é outro. O problema lá é que não é ele é Eloi. Eloi, lama sabachthani. O problema lá é bem outro. Como é que os que estavam ali junto à cruz podiam confundir Eloi com Elias? Pouco difícil, não? Ainda traduziram o que o povo dizia, ele está chamando Elias. Eloi por Elias. Mateus percebeu já a dificuldade e corrigiu Eloi e colocou Eli. Mas Mateus percebeu a dificuldade. Ela já está na própria mão dos evangelistas. Aplainou o texto. De Eli para Elias dá para entender mal. Mas Eloi para Elias, ele chama por Elias, é forçar demais, não é? Assim, nós temos diversos textos que precisam ser bem estudados. Agora, em termos de estudo, a quantas andam isso? A quantas anda isso hoje? A quantas anda? Eu disse, a Bíblia que vocês têm, em primeiro lugar, é preciso buscar o texto o mais possível exato. Isto é trabalho da crítica textual. Agora, a crítica textual reproduz o grego, não reproduz o latim, não reproduz uma língua moderna. E quem não tem acesso ao grego? Bom, pode até reproduzir o latim por causa da venerabilidade da língua, mas língua moderna não. Quem não tem acesso a uma dessas línguas antigas aí, tem que confiar numa boa tradução. Tem que confiar. Porque o tradutor, sem dúvida alguma, não foi inspirado. E se ele cometeu erro, o erro fica. E se ele muda, o texto fica modificado. Agora, padre, me permita uma pergunta. Nós estamos falando, então, da exegese do texto, que nada mais é, nesse aspecto que o senhor está apresentando... Do que a busca do texto primitivo. Isso, a limpeza daquilo que não pertence ao original e a manutenção daquilo que é original. E aqui se tem um texto. Eu gostaria de fazer uma pergunta que talvez vá adiante no que o senhor possivelmente vai explicar. Da mesma forma que houve épocas em que se alterou ou se acrescentou, seja por erro, seja voluntariamente, excertos a esse texto original, que hoje se busca limpar, a doutrina, ou a regulamentação que a Igreja nos apresenta desse texto, através da doutrina de fé, através dos escritos que nós temos modernos da Igreja a respeito do Testamento, do Novo Testamento, essa inserção tardia, ela se classifica como o que exatamente? Se a inserção foi tardia mesmo, elas têm que ser expurgadas. Sim, mas eu na verdade não estou me explicando bem. Eu entendo que evidentemente não vai aparecer no texto bíblico, mas ela aparece
no sermão dos sacerdotes que fazem a missa ao domingo, no sermão do Papa que nos indica o caminho. Não. Bem, no sermão de padres, eu não sei que padre, que texto esse padre leu, que preparo teológico e exegético ele tem, e, portanto, eu não posso pôr a mão no fogo por ninguém. E existem padres que fazem verdadeiros absurdos, manipulando o texto bíblico e fazendo isto voluntariamente. Existem, infelizmente existem. Agora, quanto à manipulação, então esse é um termo bom aí para os dias de hoje. Existem centenas de Bíblias editadas por aí que são manipuladas. São. Eu posso dar o exemplo de manipulações ideológicas. Sim. Até isso existe. Exatamente. Por exemplo, eu traduzir Kyrios, Senhor, por patrão. Escuta, o Senhor da antiguidade equivale ao patrão da modernidade? Não. Nenhum. Sob todos os aspectos, não. O Senhor era Senhor de vida e morte. O meu patrão não é Senhor da minha vida e da minha morte. Eu posso traduzir doulos, servo, por empregado? Não. O empregado trabalha 8 horas por dia. O empregado tem CLT. O empregado tem férias remuneradas. O empregado tem uma folga por semana. O empregado tem 13º. Como é que eu posso fazer essa tradução? Eu estou enganando ideologicamente. Esse tipo de erro existe. Infelizmente, em algumas Bíblias, inclusive católicas. Agora, desse tipo de erro, então, aí, nesse caso, torna-se uma manipulação. É claro. E manipulação ideológica. O que é pior ainda. Que vai modificar a vida do outro. Que é pior ainda. Porque é feita com consciência e, de certa maneira, de má fé. De má fé, porque muda a vida do outro. Muda a fé. Bem, o nosso programa está encerrado. Acredito que o texto seja empolgante, mas fica para a semana que vem. Obrigado. Um bom domingo e até a próxima semana. Um bom domingo a todos e até a próxima semana no nosso próximo programa.